Você já percebeu o momento exato em que algo dentro de você começa a se fechar, mesmo quando tudo ao redor parece normal? Não é um evento grande. Não é uma queda visível. É silencioso. Discreto. Quase imperceptível. Um detalhe pequeno, um objeto qualquer, uma mudança que ninguém nota, mas que aos poucos começa a alterar a forma como você existe no mundo. Existe um tipo de abandono que não vem de fora. Ele acontece por dentro. E às vezes, tudo começa com algo tão simples quanto uma chave. Existe um objeto que ninguém pensa em guardar. Não tem beleza. Não tem história visível. É frio ao toque, cortado em metal barato, e cabe na palma da mão sem ocupar espaço. Uma chave. Apenas uma chave de apartamento. Mas há chaves que não abrem portas. Há chaves que fecham mundos. Olhe para esta chave de metal. Simples, sem adorno, com um número gravado na base que identifica um apartamento entre dezenas de outros apartamentos num prédio entre dezenas de outros prédios numa cidade que não sabe o seu nome e não tem nenhum interesse em aprender. No interior da Bahia, a casa de Antenor tinha janelas grandes. Janelas que deixavam entrar o vento, o cheiro de terra molhada depois da chuva, o som dos filhos brincando no quintal, a luz do fim de tarde que pintava o chão de amarelo antes de ir embora. Aquela casa não precisava de chave. Ela era aberta porque o mundo ao redor era seguro, porque Antenor era o homem que tornava o mundo seguro. Esta chave que ele agora carrega no bolso é a primeira prova de que o mundo mudou. De que a partir de agora, tudo precisa ser trancado. A vida, a memória, a identidade. Tudo em gavetas fechadas numa cidade que não tem tempo para o que não consegue ser útil. Seja bem-vindo ao segundo capítulo da saga O Homem que a Cidade Engoliu. No capítulo anterior, deixamos Antenor na poeira de uma estrada de terra, olhando pelo retrovisor para tudo que havia construído. Hoje, vamos estar com ele quando o caminhão parar. Quando a poeira baixar. Quando ele descer e olhar pela primeira vez para o lugar que deveria chamar de lar. O concreto tem um impacto que o sertão nunca ensinou a suportar. Salvador recebeu Antenor da forma como as grandes cidades recebem os que chegam do interior, com indiferença absoluta. Não houve hostilidade. A hostilidade ao menos reconhece a presença de alguém. O que Salvador ofereceu a Antenor foi algo muito mais devastador, a ausência de qualquer reconhecimento. Ele chegou, e a cidade não parou. Os carros não pararam. As pessoas não pararam. O barulho não parou. O mundo continuou girando exatamente como girava antes, como se um homem inteiro, com uma vida inteira e uma família inteira, não tivesse acabado de cruzar seus limites carregando tudo que possuía numa mala amarrada com corda. No interior, quando Antenor entrava numa sala, as pessoas notavam. Não por arrogância, por presença. Havia algo nele que ocupava o espaço com dignidade natural. Uma autoridade que não precisava de cargo ou de volume de voz para ser sentida. Ele entrava, e o ambiente mudava sutilmente. As conversas se ajustavam. Os cumprimentos vinham. Em Salvador, ele entrou pela primeira vez no mercado para comprar o básico para a família, e ninguém olhou. O atendente falou sem levantar os olhos do balcão. A fila não abriu passagem. O mundo não se ajustou. Antenor ficou parado por um momento, apenas um momento, como alguém que dá um passo esperando o chão e encontra o vazio. Ele pagou. Saiu. E guardou aquela sensação no único lugar onde ainda cabia, no fundo do peito, junto com tudo mais que ainda não tinha nome. O apartamento era pequeno. Não do jeito que o interior é pequeno, com o quintal compensando, com a rua entrando pela janela, com o vizinho que é quase família. Era pequeno do jeito que a cidade é pequena, paredes que chegam perto demais, teto que pesa, janelas que dão para outras janelas, e o barulho de estranhos vivendo a centímetros de distância como se a proximidade física substituísse a intimidade humana. Helena tentou fazer daquele espaço um lar. Ela sempre foi assim, capaz de encontrar o lugar certo para cada coisa, de transformar o provisório em permanente com uma toalha de mesa e um vaso de flores. Ela era hábil na arte de construir com o que havia. Mas havia algo que ela não conseguia resolver, o olhar de Antenor quando ele ficava parado na janela.
Não era tristeza, exatamente. Era distância. Como se ele estivesse olhando para a cidade e enxergando, no lugar dos prédios, o contorno das árvores que já não estavam lá. Os filhos se adaptaram com a velocidade que só a juventude permite. A cidade para eles era novidade, estímulo, possibilidade. As ruas cheias, as lojas, o mar que no interior era apenas uma lenda distante, tudo isso alimentava uma geração que ainda não tinha raízes fundas o suficiente para sentir o chão. Mas Antenor tinha 50 e poucos anos de raízes. E raízes que levam décadas para crescer não se arrancam sem deixar ferida. Existe uma crueldade específica no anonimato urbano que só quem veio do interior compreende de verdade. No interior, ser conhecido não é apenas conforto social, é constituição de identidade. Você é o filho de alguém, o marido de alguém, o homem que resolveu aquele problema, que construiu aquela cerca, que salvou aquela situação. Você existe porque existe na memória das pessoas ao redor. Na cidade, você existe apenas nos documentos. Antenor tinha documentos. Tinha cargo, tinha salário, tinha endereço novo em papel timbrado. Tinha tudo que o Estado exige para confirmar que um homem existe. Mas tinha perdido o único tipo de existência que ele entendia como real, a existência nos olhos de quem o conhecia pelo nome e sabia o peso desse nome. O sertão ensina muitas coisas. Ensina a ler o céu antes da chuva. Ensina a ouvir a mata antes de entrar. Ensina que o silêncio tem camadas e que cada camada tem uma informação para quem sabe escutar. O sertão não ensina a ser invisível. Porque no sertão, ninguém é invisível. A repartição pública em Salvador era diferente. Não no essencial, continuava sendo um lugar de papéis, de carimbos, de filas e de pessoas cumprindo funções dentro de uma engrenagem maior que nenhuma delas entendia por completo. Mas na textura humana, era diferente. No interior, Antenor era o elo. O homem que conhecia o rosto por trás do protocolo, que sabia quando a burocracia precisava ceder para a vida real, que entendia que o Estado existe para servir pessoas e não o contrário. Ele tinha esse entendimento raro, e as pessoas percebiam. Em Salvador, ele chegou como transferido. Como número de matrícula. Como funcionário do interior que foi realocado para cobrir uma vaga que ninguém queria muito. Não houve apresentação formal. Não houve acolhimento. Houve uma mesa, uma cadeira, uma lista de atribuições datilografada, e o olhar breve de um chefe que já havia esquecido o nome dele antes de terminar o aperto de mão. Os colegas não eram hostis. Eram ocupados. Havia uma diferença, a hostilidade ao menos gera calor. A ocupação gera apenas ausência. Almoços onde as conversas aconteciam em volta dele sem incluí-lo. Referências a lugares, a pessoas, a eventos que ele desconhecia e que ninguém se dava ao trabalho de explicar. Uma linguagem própria de quem cresceu junto, de quem compartilha uma história que ele não estava lá para vivenciar. Antenor aprendeu a comer em silêncio. Não por escolha, por necessidade. O silêncio era a única posição disponível para alguém que ainda não encontrou seu lugar na conversa. Houve um dia, e este dia ficou guardado nele com a precisão cruel que os humilhamos guardam as humilhações, em que um colega mais jovem corrigiu um procedimento dele na frente de todos. Não foi uma correção violenta. Não houve grito, não houve desrespeito explícito. Foi pior, foi uma correção gentil. Com aquela gentileza que não reconhece o outro como par, a gentileza condescendente de quem explica algo óbvio para alguém que claramente não sabe. Aqui a gente faz diferente, seu Antenor. Seu Antenor. O tratamento respeitoso na forma, mas que carregava embutido, naquele contexto, a marcação do que ele era, o de fora. O que não sabe. O que precisa ser ensinado. O que chegou de um lugar onde as coisas são feitas de outro jeito, de um jeito que aqui não serve. Ele assentiu. Agradeceu. Voltou para a sua mesa. E pela primeira vez em décadas, Antenor sentiu vergonha. Não de ter errado, errar ele sabia lidar. Mas de ter sido reduzido. De ter sido visto, num único olhar de relance, como menos. Como alguém que precisa de ajuda para entender o que os outros já sabem.
O homem que caminhava pela praça do interior com a pasta de couro sob o braço e ouvia "Bom dia", seu Antenor com o peso do respeito verdadeiro, esse homem ficou na estrada de terra coberta de poeira. O que chegou a Salvador foi uma versão dele que ainda não sabia como existir aqui. E versões incompletas de nós mesmos são as mais difíceis de habitar. À noite, Antenor ficava na janela. Helena perguntava se estava bem. Ele dizia que estava, com a firmeza de quem passou a vida inteira sendo porto seguro dos outros e não sabe pedir porto para si mesmo. Os filhos dormiam. A cidade não dormia nunca, esse era um dos primeiros estranhamentos, o barulho que não parava. No interior, a noite tinha silêncio. Um silêncio vivo, cheio de grilos e vento e água distante, mais silêncio. Em Salvador, a noite tinha trânsito, vozes, músicas de apartamentos vizinhos, o latido de um cachorro em algum andar que ele nunca descobriu qual era. Ele sentia falta do silêncio do rio. Não como saudade abstrata, como falta física. Como quem sente falta de dormir num colchão bom depois de semanas num chão duro. O corpo registra a ausência de conforto com uma precisão que a mente não consegue ignorar por muito tempo. Não foi numa noite de derrota que Antenor tomou o primeiro gole. Isso é importante entender. Por que tendemos a imaginar que a queda começa num momento de fraqueza evidente, numa noite em que tudo desabou, numa dor que estava grande demais para ser suportada a seco? Mas não foi assim. Foi numa sexta-feira comum. Num fim de expediente como todos os outros. Um colega de repartição, não um amigo, apenas um rosto conhecido, o convidou para um bar próximo ao escritório. Vamos tomar uma cerveja, seu Antenor. Sexta é sexta. Ele foi. Por que recusar seria mais um passo na direção do isolamento, e ele já sentia os passos que havia dado naquela direção pesando como pedras nos bolsos. O bar era simples. Mesas de plástico na calçada, garçom que gritava os pedidos para dentro, o cheiro de fritura e de fim de semana começando. Havia barulho, mas era um barulho diferente do barulho que o oprimia. Era o barulho das pessoas que pararam de trabalhar. Um barulho que tem dentro dele uma permissão que o cotidiano não tem. O copo chegou. Ele bebeu. E por 40 minutos, apenas 40 minutos numa sexta-feira de outubro de 1972, Antenor sentiu algo que não sentia desde que deixou o interior. Sentiu que o espaço ao redor ficou um pouco maior. Que os ombros desceram 1 centímetro. Que a voz saiu com um pouco mais de facilidade. Que ele era, por 40 minutos, menos estranho naquele lugar estranho. Ninguém chamou isso de problema. Nem ele. Nem ninguém. O que ninguém explica sobre o início de uma dependência é que ela não começa com a fraqueza. Ela começa com o alívio. E o alívio é uma sensação tão legítima, tão necessária, tão humana, que nenhum ser humano em sã consciência conseguiria recusá-lo quando o encontra depois de meses sem respirar direito. Antenor havia perdido seu rio. Havia perdido o silêncio que lavava o cansaço. Havia perdido a mata que renovava a força. Havia perdido o cumprimento na praça que confirmava que ele existia e importava. Havia perdido, em poucos meses, tudo o que havia usado a vida inteira para construir uma identidade estável. E encontrou, num copo de vidro simples numa mesa de plástico numa calçada de Salvador, 40 minutos de trégua. É muito fácil, da distância segura de quem observa, dizer o que ele deveria ter feito. É muito fácil apontar o momento em que a escolha estava disponível. Mas a escolha só é visível para quem tem chão firme sob os pés. Para quem está afundando, qualquer coisa que flutua é uma tábua de salvação, mesmo que seja uma tábua que afunda mais devagar do que você. Naquela noite, Antenor voltou para casa com um humor que Helena não reconheceu completamente, mas que ela preferiu não examinar de perto, porque havia algo de familiar naquele Antenor. Algo que lembrava o homem que ela conheceu. Mais leve. Mais presente. Com um pouco mais de espaço nos olhos. Ela preparou o jantar sem perguntas. Os filhos contaram os acontecimentos da semana. Antenor ouviu, comentou, riu em 2 momentos. Foi uma sexta-feira boa. E foi exatamente isso que tornou tudo mais difícil depois. A sexta-feira seguinte também precisou ser boa. E a seguinte.
E a seguinte: não foi o sofrimento que criou o hábito. Foi a necessidade do alívio. E há uma diferença enorme entre as duas coisas, uma diferença que Antenor levaria anos para entender, se é que algum dia entendeu. A chave do apartamento continuava no bolso. Fria. Pesada do jeito errado. Abrindo uma porta que nunca virou lar de verdade. O sertão ensina a sobreviver. A cidade ensina a se perder. E a tragédia não está em aprender a segunda lição. A tragédia está em não perceber, no momento em que ela está sendo ensinada, que você já está dentro da aula, que o aprendizado já começou, e que o professor não tem nenhuma intenção de anunciar o currículo. Antenor estava na aula. Mas ele ainda achava que estava apenas sobrevivendo a uma adaptação difícil. Que as coisas se acomodariam. Que o tempo faria o trabalho que ele não sabia como fazer sozinho. O tempo fez um trabalho, sim. Só que não era o que ele esperava. No próximo capítulo, vamos entrar na casa. Vamos ver o que acontece quando o silêncio de Antenor começa a ocupar mais espaço do que os móveis. Quando a Helena começa a aprender a ler os sinais que ela preferia não saber ler. Quando os filhos começam a entender, com aquela clareza dolorosa que só as crianças têm, que o pai que chegou de Salvador não é exatamente o mesmo pai que conheceram no interior. A casa tinha janelas grandes lá. Aqui, as janelas são pequenas. E Antenor está ficando menor que elas. Se você chegou até o fim deste capítulo, você já sabe que esta história não é simples. Ela não tem vilão. Ela não tem um momento em que alguém poderia ter feito diferente e resolvido tudo. Ela tem apenas um homem tentando existir num mundo que não foi feito para ele, e as escolhas que esse homem fez para suportar essa distância. Talvez você conheça essa história de perto. Talvez ela tenha o rosto de alguém que você amou, ou que ainda ama, mesmo que o amor hoje seja mais difícil de sustentar do que foi um dia. Deixa aqui nos comentários, qual foi o momento em que você percebeu que algo havia mudado em alguém que você conhecia. Não o momento do fundo do poço, o momento anterior. O primeiro sinal. Conta para a gente. Estamos aqui para ouvir. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Não porque os números importam, mas porque cada pessoa que ativa o sininho é uma pessoa que vai estar aqui quando o próximo capítulo chegar. E o próximo capítulo vai precisar de você presente. Inscreva-se. Ative o sino. A casa de Antenor tem mais histórias para contar, e algumas delas vão doer de um jeito que vale a pena sentir. Até o próximo capítulo. A cidade não dorme. Mas Antenor está aprendendo a fingir que sim.